Quando a gente olha para essa franquia, a gente fica se perguntando quanto de suco ainda dá para tirar dessa laranja. Ainda mais introduzindo uma nova protagonista a essa altura do campeonato. É preciso ter muita coragem para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, faltou coragem nesse filme. Fica comigo até o final do vídeo. Bora tentar entender se esse novo filme no universo de John Wick funciona ou não. E bora tentar tirar também algum tipo de suco teológico dessa obra. Salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós falarmos sobre filmes sobre um viés cristão. E hoje não poderia ser diferente falando sobre o filme Bailarina, esse novo filme do universo de John Wick. John Wick, filme esse que, cara, ele é simplesmente um divisor de águas dentro do gênero de ação, que nunca foi um dos meus gêneros favoritos. Eu até inclusive demorei bastante para assistir o John Wick. Se eu não me engano, acho que eu conto um pouco da minha história com ele no vídeo que eu já tenho aqui no canal falando sobre a obra do John Wick, mas fato é de que é inegável que esse filme ele foi um verdadeiro divisor de água em como a ação ele é feita no cinema, né? E isso é muito louco, é muito curioso, porque por mais que o filme seja recente, ele já é meio que uma referência, assim. Eu tava até, inclusive, nos trailers, passou um trailer de um filme ali, que já existe essa piada, assim, nossa, meu pai é o John Wick, não sei o que, mostrando uma vez mais como o John Wick ele já se tornou essa figura, assim, no cinema mesmo, dentro do gênero de ação. O papai é o John Wick? E aí, será que um filme que não tem o Keanu Reeves como protagonista, que se passa nesse mesmo universo, será que ele consegue manter a qualidade e segurar o público? E olha, deixa eu dar um pequeno spoiler, eu acredito que sim. Mas fato é de que esse universo de John Wick, eu já falei dele aqui no canal uma vez, eu acredito que ele é muito rico. Ele tem muitos elementos ali, diversas coisas dentro desse universo mesmo que dá pra ser trabalhado. Inclusive esse próprio lance das bailarinas, que eu me peguei pensando nisso, quando eu vi aquele lance daquela família, daquela senhora treinando as meninas e etc. Eu me peguei pensando assim, eu até que gostaria de entender melhor o funcionamento desse lugar e etc. E a gente vai ter um pouquinho disso justamente nesse filme aqui, A Bailarina. Então, hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente, porque eu quero começar já pelos pontos negativos do filme. E uma das coisas que já vai chamar a atenção é pelo começo. Cara, o começo, infelizmente, ele é um pouquinho lento, mas assim, é um negócio que é entendível de certa forma. E não é, né? Porque assim, é uma personagem nova que a gente vai tentar entender um pouco da introdução dela, quem é ela, o que aconteceu a ela, qual que vai ser a jornada dela, o treinamento dela e etc. Então, óbvio que para trabalhar tudo isso vai precisar de um pouquinho mais de tempo ali. Então, o começo do filme ele acaba trazendo todas essas coisas com uma história assim que ela é bem abaixo da média, né? E é claro que assim, quando a gente fala de um filme do universo de John Wick, não é como se a história fosse o grande forte de tudo isso e etc. Mas ainda assim, é um filme, esse aqui ele vai se propor em trabalhar mais da história da personagem do que todos os filmes do Keanu Reeves. E aí a forma como foi montada e é trabalhada não é tão boa. O começo do filme ele é um pouco lento. Embora conforme você vai avançando na história, né, vão aparecendo novos elementos que pelo menos para mim foram resgatando a minha atenção, foram gerando mais curiosidades, pelo menos da minha parte, né. Então infelizmente a gente tem algumas decisões assim bem questionáveis, né, próprio personagens que aparecem que já são finalizados na sequência, e você se pergunta do porquê sequer eles apareceram ali, né, qual que é a importância dele e tudo mais. Voltando nesse lance da história, como eu disse, quando a gente vai pro universo do John Wick, a gente não espera nenhuma história muito elaborada, mas quando a gente olha pelo próprio John Wick, né, na história dele, cara, pra mim funciona porque é uma parada muito orgânica. Começou com um cachorrinho e o negócio vai crescendo ali no decorrer dos filmes, só que é tudo tão bem feito, tão orgânico assim, que é um negócio que não é aquela parada difícil de acreditar, entende? O negócio é tão bem realizado que você consegue ver a progressão e ela acontece de uma maneira muito bem feita. E aqui, no caso da bailarina, pelo menos o começo da história foi um pouco mal montado, mas vai melhorando no decorrer do filme. Um negócio que eu achei engraçado é que o personagem da Ana de Armas aqui, como o Keanu Reeves, ela também apanha pra caramba e etc. Só que o Keanu Reeves, a gente, por mais que ele tá de ternão ali e tudo mais, ele vai se arrebentando no filme. A gente vê a degradação do personagem, o quão arrebentado ele vai ficando. E ela não, ela apanha, e ela continua linda do começo ao fim. O máximo que você vai ver é um arranhãozinho assim na sobrancelha, algum cortezinho assim, mas ela continua intacta do começo ao fim do filme. Eu achei isso muito engraçado. Aquela velha das bailarinas que eu mencionei,
Pra mim aqui ela não tá atuando tão bem, infelizmente. Eu não sei, parece que ela não tá atuando tão bem, parece que ela não passa a imponência que ela passou, por exemplo, nos próprios filmes do John Wick, né? Lá quando ela aparecia pouco, é claro, mas quando ela aparecia ela tinha uma imponência absurda. E aqui não, aqui pelo menos pra mim a sensação que eu tive é que ela tá bem qualquer coisa. E aí o lance da coragem que faltou nesse filme que eu disse, é justamente porque pelos trailers, né, não é nenhum spoiler aqui, o filme ele mostra o Keanu Reeves e ele vai ter um papel maior do que eu acho que deveria. É quase como se o filme não confiasse muito na protagonista, como se ele não acreditasse que ela conseguisse carregar aquela história, aquele filme sozinho. E deixa eu te dizer, ela consegue, ela é uma personagem excelente e ela consegue sim carregar e conduzir essa história, mas o filme parece que não conseguiu confiar nisso, então colocou ali o John Wick mais do que precisava, entende? E isso pode ser tanto bom como ruim, é claro, né? É bom porque, né, como eu, se você for como eu e é fã do John Wick, você vê o cara aparecendo, você vê ele em ação, você vai vibrar, vai falar, caramba, é ele, é o Baba Yaga, é um monstro, chegou um mito. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Né? Só que por outro lado, poxa, de novo, tira um pouco do brilho da menina, entende? Porque quando o Keanu Reeves tá em tela, não tem como, ele rouba a cena. Eu acho que, assim, por um lado, ele realmente precisava aparecer pra dar um aceno aqui no filme, coisa que não fizeram lá na série do Continental, que eu particularmente achei uma porcaria. E eu esperava que ele desse pelo menos uma cena, assim, mostrando ele criança lá, sei lá, qualquer coisa, mas não mostrou. Mas aqui eu esperava que ele aparecesse pra dar um aceno, mas no final das contas ele apareceu, pelo menos do meu ponto de vista, mais do que ele deveria, porque parece que o filme ele não conseguiu confiar e acreditar que a protagonista ia carregar sozinho. Parece que ele precisava ficar se validando, entende? E isso é um pouco chato, porque assim, a gente não precisa do Keanu Reeves para entender que esse filme se passa dentro daquele universo, porque o filme ele é muito competente nesse sentido. Os personagens que aparecem, as situações e etc. O filme ele tem a cara do universo do John Wick. Não precisava do Keanu Reeves ali pra mostrar, olha, então isso aqui se passa no universo do John Wick, porque ele consegue, ele é muito competente no que ele faz, justamente, mais uma vez, mostrando os personagens que a gente já conhece e tudo, e de uma maneira também bem feita e bem orgânica e bem incrível, né, não é aquele negócio forçado, que parece que o mundo é do tamanho de um ovo, que tá todo mundo se trombando o tempo todo, nossa, como é que eles se encontraram nessa situação aqui? Não é mal feito, o negócio é bem feitinho, as pessoas se encontram, elas trombam com pessoas que a gente já conhece da franquia principal, e é tudo feito de uma maneira bem feitinha e etc, de uma maneira bem incrível. Então a gente consegue entender rapidamente o que se passa naquele universo. A cronologia aqui que esse filme ele se passa entre o terceiro e o quarto filme, pra mim, ela não faz muito sentido quando você para pra pensar muito, mas ainda assim a gente deixa passar pelo bem do entretenimento, né? E aí uma dúvida que fica é, será que esse filme ele conseguiu ter identidade própria e assim, ao mesmo tempo que ele se passa do universo do John Wick, ele se desvencilhar justamente do próprio John Wick? E olha, sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito que, infelizmente, esse filme ele não conseguiu ter uma marca própria, entende? Então, nas coreografias, em tudo que acontece, parece que o filme, ele lembra a gente o tempo todo que de fato tá passando naquele universo, mas ele não conseguiu ter aquele elemento assim pra chamar de seu, entende? Ele não conseguiu, uma vez mais, criar sua própria identidade. Infelizmente, eu torço para que talvez um segundo filme isso aconteça, mas aqui não foi o caso. É literalmente um filme do John Wick, só que com uma mulher como protagonista. Pra quem gosta de John Wick, saiba que você vai assistir John Wick. E aí é curioso também, será que como que o filme trabalha com esse lance da escala, né? Porque no terceiro, no quarto filme do John Wick, ali a gente já tá num negócio absurdo ali de praticamente o mundo inteiro tá atrás daquele homem, né? E como é que eles trabalham um filme assim, se a gente já tá acostumado com esse lance assim de uma batalha monumental gigantesca, como é que acontece aqui? E vou falar que a escala ela é bem balanceadinha assim, ela é bem interessante também no jeito que ela acontece, porque dando um mini spoiler aqui, ela basicamente vai entrar numa cidade, ela vai enfrentar uma cidade inteira e cria situações muito boas, de tal forma que é engraçado porque ela tá ali passando numa lojinha e etc, e os próprios atendentes, os vendedores ali sabem lutar, são treinados desde a infância e tudo mais, e tipo, gera algumas situações engraçadas, algumas situações bem inesperadas,
Só que situações incríveis e bem feitas também ao mesmo tempo. Então esse lance da escala, ele ficou bem legal e interessante aqui nesse filme também. E aí, é claro que aqui já tô entrando numa espécie dos pontos positivos também, que a gente não pode deixar de negar. Claro, a direção do filme, ela me agradou. A trilha sonora, eu vi até algumas pessoas falando mal, mas eu particularmente gostei bastante da trilha sonora aqui. Ela conseguiu ter, sim, de certa forma, a sua identidade. É bem feita, é bem realizada. O filme, como eu disse, ele demora um pouco para engatar, mas também quando ele acelera, cara, ele não para mais. É ação atrás de ação, de uma forma assim que você não consegue nem parar para respirar. Isso de uma maneira muito positiva, é claro. Então, as cenas de ação aqui, elas continuam muito bem feitas, muito bem realizadas, muito criativas, muito inventivas, né? Então tem uma cena que até aparece alguns trechos ali no trailer, em que ela tá num espaço que ela tá sem nenhuma arma, só que ele encontra ali uma caixa com diversas granadas, e ela vai ter que lutar usando só essas granadas. E cara, o negócio é muito bem feito, é muito bem realizado. Ela luta demais e ela usa essas granadas muito bem, e ela, né, mantém essa essência do John Wick de lutar com basicamente qualquer coisa que ela vê pela frente e tudo mais. E até curioso, porque eu assisti já o vídeo do Rafa Camargo, meu xará, né, falando sobre esse filme, e ele fala como isso é feito de uma maneira, pelo menos do ponto de vista dele, de uma maneira muito mais crível no filme do John Wick, né? Então se ele pega uma porcaria do nunchaku, é porque justamente acabaram as balas e ele vai precisar daquele objeto ali para continuar lutando. E ele acredita que aqui não é o caso da bailarina. Ela pega um lança-chama porque sim. E cara, a minha resposta pra isso é basicamente que ela vai usar um lança-chama porque é maneiro demais, cara. Não precisa de justificativa, pra mim não precisa de justificativa nenhuma. A reação dela quando ela acha o lança-chama é exatamente a minha reação. Ela olhou o lança-chama e falou, caraca, que da hora, velho, eu vou usar isso aqui e dane-se. É exatamente isso, eu não preciso de justificativa, pega o negócio porque é da hora e sai arrebentando todo mundo, e é só isso que eu quero nesse filme de ação mesmo. Então o universo aqui, ele continua riquíssimo, como eu disse, né? Ele introduz alguns novos elementos, sempre daquilo que eu já falei no meu vídeo aqui também no canal, de que ele introduz alguns pequenos elementos que vão enriquecendo esse universo e deixando a gente cada vez com mais curiosidade, com mais vontade de continuar assistindo os filmes dentro desse universo. O filme aqui vai brincar com uma nova entidade. Enquanto o John Wick, ele é a Baba Yaga, aqui a gente vai ter essa Kimimora, que é uma espécie de um espírito protetor, meio vingativo e etc, né? Você entendendo o filme lá, você entende a explicação. Mas fato é que, assim, por um lado, o John Wick, ele alcançou essa alcunha do bicho papão porque ele é assustador, né? Yes, baby. Thank you. Então ele simplesmente ele conquistou esse título justamente por quem ele é, pelo modo de agir dele. E no fato da bailarina, não. No fato da bailarina, o próprio lugar onde treinam as meninas, parece que elas já são treinadas com essa espécie dessa ideia do espírito Kimimora, que é um espírito protetor e etc, né? Então ela não conquistou esse título, na verdade ela já foi treinada ali em volta a isso, mas enfim, isso aqui é só um comentário, né? Não me atrapalhou em nada, na verdade eu até gostei bastante dessa ideia de trabalhar, vamos dizer assim, entidades diferentes, né? Enquanto o John Wick, ele é esse bicho papão, ela é essa Kimimora, que também vai ter o seu modo de agir e seu simbolismo e etc. Então o filme, ele é bem competente também, onde ele vai mostrar essa personagem feminina e ele não vai ter esse lance da lactação, né? Vamos dizer assim. Ele não vai ser um filme que vai forçar situações. Não, logo no começo, no treinamento dela, olha, você é uma mulher, você é menor do que os seus oponentes e você vai ter dificuldade, você nunca vai vencer no mano a mano, na força bruta, você vai ter de inventar o seu próprio estilo para vencer os seus oponentes. O filme brinca com isso, trabalha com isso e é muito bem realizado, muito bem feito. Então nesse sentido, se eu posso dar um pouco o braço a torcer, até mesmo que eu acabei de falar, da sua própria identidade, ela vai ter um estilo de luta um pouco diferente do John Wick, sim. Justamente porque, sim, ela vai ter de usar de mais estratégia e mais de um jeito diferente de lutar. Isso é muito bem feito, muito bem realizado. A ação aqui, ela continua muito incrível. E esse filme aqui, ele é maravilhoso. Então se você é fã dos filmes do John Wick, do universo do John Wick, pode vir assistir facilmente, porque é um filme muito bom, vale muito a pena. Eu não lembro quem foi que eu vi falando isso, que fala assim, olha, isso aqui não é o melhor filme dentro desses do universo do John Wick, mas ainda assim ele continua mantendo a qualidade excelente. Se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria um 8,5, e o filme ele é muito bom, vale muito a pena. Eu só fico curioso como eles vão trabalhar com uma continuação, que é claro, o final vai deixar ali um gancho aberto para continuação e etc, mas eu me pergunto o que eles vão
conseguir tirar aqui da história, como eles vão continuar essa história, porque o que eles apresentam do dilema da personagem já é concluído nesse próprio filme, né? Eu fico curioso como que vai acontecer numa continuação. Mas vamos então para nossa parte teológica das nossas aplicações teológicas. Lembrando que essa parte aqui vai conter um pouco de spoilers. Eu só quero falar algumas coisas aqui. Uma que a gente pode mencionar aqui é basicamente desse lance da corrupção da família, da corrupção das crianças, né? Então é muito curioso que o universo do John Wick ele trabalha muito com esse lance das famílias, e a gente vai ver esse contraste da família da Eva, enquanto era um pai protetor que queria tirar sua filha desse mundo, queria que ela tivesse uma vida normal, embora ela não conseguisse fugir disso. Do outro lado, a gente tem uma espécie de uma seita onde as crianças elas não têm uma vida normal, elas não são treinadas desde pequenas a serem verdadeiros assassinos, e isso traz esse lance mais uma vez dessa corrupção dessa instituição criada e formada por Deus, que é a própria família, da corrupção das crianças, né, que elas trazem consigo essa inocência e tudo mais, mas que no filme essa espécie de seita corrupta e tudo mais traz esse lance dessa corrupção dessa instituição criada por Deus, onde ao invés de ser um lugar de amor, paz, tranquilidade, conforto, o nosso refúgio, ali é muito mais um ambiente de guerra, um treinamento ali de pessoas que estão prontas para tirar vida, ao invés de ser um lugar onde a vida ela floresce, muito pelo contrário, é um lugar onde pessoas são treinadas para tirar vidas. E um outro lance muito legal, muito curioso que eu quero trazer aqui desse filme é desse lance da Eva, né, que o próprio personagem, o nome dela no filme é Eva, ou Eve, né, e o filme ele brinca sobre isso, né, então, olha, você é a Eva, você já foi banida do Jardim do Éden, já foi banida do paraíso, você quer ser banida de novo? Curiosidade foi o que nos baniu do Jardim do Éden. Está pronta para ser expulsa outra vez, Eve? Porque o lance todo aqui é que ela tá atrás de um conhecimento que talvez ela não deveria saber. Então uma pergunta que a gente faz aqui, o ponto que eu quero chegar, tô enrolando aqui, mas o ponto que eu quero chegar é por que que Deus ele colocou a bendita da árvore no Jardim do Éden, né? Não era mais fácil ele não ter colocado aquela árvore lá e a gente viver perfeito e sem pecado e etc, né? E fato é que assim, existem diversas explicações para isso, que eu não vou dar aqui no vídeo, já falo isso para você não se frustrar, mas a grande lição de todo esse lance da árvore no Jardim do Éden que a gente tira para as nossas vidas e que está presente na Bíblia toda, é esse lance do que a gente chama na teologia de obediência simples. A gente obedece a Deus porque sim. Mas calma, deixa eu me explicar. Fato é de que quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o Antigo Testamento, principalmente ali pensando nas leis do Antigo Testamento, a gente via de regra, costuma tirar diversos motivos ali do porquê certas leis existiam, né? Desde o lance, é claro, de Deus não querer que o seu povo imitasse práticas pagãs dos seus povos vizinhos, não se confundisse ali com as práticas pagãs dos seus povos vizinhos, tinha também diversos lances, assim, de certos alimentos serem evitados, justamente por uma questão de saúde e etc, né? De não se envolver com morte, de serem coisas perigosas e tudo mais. Então a gente consegue olhar para as leis de Deus em diversos sentidos e tirar um sentido social ali, um sentido de saúde ali, de talvez algumas leis estarem poupando o povo de Deus de algumas situações que trariam problemas para eles, no sentido de serem coisas perigosas, no sentido de serem coisas que fariam mal para a saúde deles, etc, né? Mas fato é de que a gente não deve ficar sempre olhando para a lei de Deus, não só no Antigo Testamento, mas para os dias de hoje também, e ficar tentando entender do porquê que essa lei existe, né? Porque o que pode acontecer, o perigo disso, é da gente ficar tentando encontrar motivo para obedecer a Deus, né? Quase como se a gente estivesse caçando ali na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, um motivo para obedecer a Deus, sendo que no final das contas a gente deve obedecer a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é nosso Rei, porque Ele é Senhor, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Criador e Salvador. E a gente descansa nisso, de que o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele nos criou, então Ele como nosso Criador, Ele sabe do nosso funcionamento, Ele sabe o que é melhor para nós, e mais do que o nosso Criador, Ele é o nosso Pai,
ele é aquele que nos ama, é aquele que vai fazer bem para os seus filhos, ele sempre vai procurar o bem dos seus filhos, e ele é aquele que ele entrega o seu filho para morrer no madeiro, e ele nos compra pelo seu sangue derramado, é aquele que padece no nosso lugar, aquele que sofre no nosso lugar, aquele que morre no nosso lugar. Tim Keller, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que nós pertencemos a ele duas vezes. Nós pertencemos a Deus porque ele é o nosso Criador, e nós pertencemos a ele porque nós somos comprados pelo seu sangue. Nós somos de Deus duas vezes, e em momento nenhum nas escrituras nós vamos ver um governador tirânico que quer o nosso mal. Quando eu falo de obediência simples, não é no sentido de um governador tirânico, inquestionável, não é esse o grande ponto, né? Inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu falo do filme Herege, que eu falo um pouco dessa ideia, mas fato é de que nosso Deus, ele governa como um pai amoroso, e nem sempre no nosso dia a dia, principalmente quando a gente era criança, os nossos pais diziam certas coisas, nos davam certas ordens que a gente não entendia num primeiro momento, mas a gente sabia que se é uma ordem do nosso pai, da nossa mãe, é porque eles sabem o que é melhor para nós. Da mesma forma, o nosso Pai Celeste, se ele nos dá uma ordem, ele tem toda a sabedoria, toda a graça, todo o conhecimento, e a gente descansa nele, a gente obedece, porque ele governa como esse Pai amoroso, e a gente descansa nos braços do nosso Pai amoroso. Ainda que, uma vez mais, a gente não entenda o seu modo de agir, a gente descansa no nosso Deus, Pai, Senhor e Redentor. Então no filme, aqui na bailarina, a gente vê o oposto disso. A gente vê a cena que ela tá interagindo com a mãe dela, e a mãe dela fala, olha, me obedeça, né? Que ela quer alcançar mais conhecimento, que ela quer obter mais conhecimento, entendimento sobre determinada coisa, e a mãe dela fala, não vá atrás desse conhecimento aqui, simplesmente me obedeça, e ela desobedece, né? E eu não tô falando isso no sentido de condenar o filme, olha só, querendo moralizar o filme, olha como o filme ele faz o errado, não é esse o ponto, ali é uma obra de ficção, e ela tem as suas motivações ali, e ela acaba sendo a protagonista, e o agir dela naquele contexto é o mais correto, mas fato é que trazendo para nossa vida, iluminando a nossa vida, a luz do cristianismo, fato é de que o nosso agir é exatamente esse. Nem sempre nós vamos ter acesso a todas as informações de todas as coisas, mas a gente descansa na voz e nos mandamentos do nosso Pai Celeste. A gente descansa porque Ele é um Deus todo sábio que está no controle de todas as coisas, e a gente descansa nele. E o maior motivo da gente descansar em Deus é justamente pela vinda do seu Filho que se entregou naquele madeiro por nós. Como disse o Tim Keller uma vez, como que você responde a alguém que se entregou completamente por você, senão você também se entregando completamente de volta? Mais uma vez, a obediência simples não é um cala a boca de Deus, me obedece porque eu tô mandando, mas é um Pai amoroso dizendo para nós confiarmos nele e descansarmos nele. Na obediência simples, onde nós reconhecemos que nós temos motivos de sobra para confiar e descansar no nosso Deus, no nosso Pai amado, no nosso Senhor e Criador. Eu vou deixar agora a recomendação para um outro filme do Keanu Reeves, lá onde o John Wick, ao invés de finalizar pessoas, ele está finalizando demônios, que é o meu vídeo de Constantine. Eu também tiro bastante teologia do filme do Constantine. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus. Um abraço e eu espero te ver por aqui logo.